Vamos lá, irmãos. Nosso 11º dia de aula, segundo bloco, continuando aqui o assunto. Então, ficou alguma dúvida sobre o final do módulo anterior? Deu para entender que, na realidade, pensem assim, irmãos. Olha só que interessante. A exclusividade do povo judeu nunca foi para que eles vivessem as promessas de Deus para eles. O povo judeu era um povo sacerdotal para abençoar as nações. Esse sempre foi o propósito. Podem ver, olha aqui, na aula passada, quando eu trabalhei sobre Raabe e Ruth, Deus estava trazendo povos de outras nações para pertencerem a quem? Ao povo judeu, e da linhagem e do ventre dessas mulheres nasceu Davi. Raabe é a bisavó de Davi. Ou seja, no sangue de Davi tinha uma habitante de Jericó, que era uma prostituta. E depois, Ruth era a avó de Davi. Ou seja, que fantástico. Eu poderia dizer que o mesmo projeto que começou com Abraão, e Deus separa Abraão lá de Ur, e faz dele o pai de muitas nações, e Deus não faz essa separação como exclusividade, porque ele era melhor, mas usa ele como instrumento de fé para abençoar as outras nações. Isso estava acontecendo o tempo todo na história do Velho Testamento. E por essa razão a gente nota que agora, com a edificação do reino e com a construção do templo, Deus estava querendo dizer ali para eles, olha, vocês vão continuar sendo uma teocracia. Agora, no momento em que vocês se esquecerem da teocracia e forem para a idolatria, aí vocês vão naufragar. No momento em que vocês saem da teocracia, vocês começam a viver uma fase horrível na vida de vocês. Por isso que, olha que interessante. Oh, meus irmãos, essa daí é a Maísa. Olha aí, ó. Seja mais uma vez bem-vinda, viu, Maísa? Glória a Deus. Então, recapitulando, começamos agora o nosso segundo bloco, Maísa. Tem 2 minutos. Terminamos aquele, agora é o segundo, e depois vem o terceiro bloco e encerra a aula. São sempre 3 blocos, né? Então, voltando, irmãos. Davi não era um monarca? Era um monarca. Mas ele era um monarca que vivia a sua monarquia ou ele vivia debaixo da teocracia? Recapitulando, teocracia, leis de Deus. Monarquia, reinado do rei. Davi era um rei, era um monarca. Ele vivia debaixo de uma monarquia. Mas a monarquia de Davi era regida pela teocracia ou pela monarquia ou por outros códigos? Teocracia. Agora, olha que interessante. Vamos voltar lá atrás, nos dias de Samuel, quando ele ainda era pequeno. O sacerdote Eli e os seus 2 filhos. Eles eram sacerdotes de Deus, da linhagem de Arão. Eles serviam no sacerdócio e no templo, ou melhor, no tabernáculo, vivendo a teocracia? Ou eles viviam segundo as suas próprias... Carnalidade. Exatamente. Carnalidade pura. Carnalidade total. Percebam, Deus não está preocupado em qual período da história, da cronologia, o seu povo esteja. Porque Abraão, ele era um líder tribal, mas ele vivia debaixo da teocracia. Os patriarcas viveram debaixo da teocracia. Samuel viveu debaixo da teocracia. Veio o primeiro monarca, que é Saul. Ele vive debaixo da teocracia. Ele se desvia e agora começa a colocar a vontade dele sobre a vontade de Deus. Deus rasga o reino de Saul. Deus levanta um rei segundo o coração dele, que vive literalmente debaixo da teocracia. Deus dá o reino de Davi agora para Salomão, ele começa a ter êxito e quase se torna um império, porque está vivendo a teocracia. Ele para de viver a teocracia e começa agora a levantar os seus ídolos e Deus divide o reino. Por que Deus divide, irmãos? Sempre que Deus pune é um meio de preservar. Fantástico isso, não?
Pode ver que a história de Israel, Deus pune a tribo do norte, levando para o cativeiro a Síria, a gente já vai ver já. Pune a tribo do sul, levando para o cativeiro babilônico. E por que Deus pune a tribo do sul? Deus pune a tribo do sul porque a tribo do sul também se desviou. E lá em Babilônia, eles voltam a viver teocracia e agora eles regressam, reconstrói o templo. Deus levanta profetas. E aí vem essa história final do Velho Testamento. Olha que fantástico. Ou, em outras palavras, a mesma coisa acontece com a igreja no Novo Testamento. No momento que a igreja deixa de ser teocrática e passa a ser política e passa a ser vaidosa, ou seja, o grupo que for, acontece o mesmo episódio. A história se repete. Tá bom? Beleza? Até aí? Alguma dúvida? Só uma pergunta. O ato de Salomão sair do regime do governo de Deus, é um governo que implica teocrático, que implica tanto da questão das leis, que foi dado lá desde Moisés, que eles seguiam, né? Até a questão diretamente relacionada ao culto a Deus, a questão moral, etc., ética, isso influi em tudo. Mas o ato de Salomão foi individual, mas ou ele influenciou o povo, porque o fato dele cometer, a gente pensa o seguinte: eu respondo eu sozinho, eu influenciei aquele grupo, porque geralmente o rei, como ele mandava, como ele era, a todo o culto, acho que o povo começou a seguir o próprio Salomão. Boa pergunta, boa fala, Júnior. É aqui que a gente nota o poder da liderança, Júnior. O poder da liderança, porque você tem que lembrar que Salomão, ele era um monarca que vivia sendo regido pela lei de Deus. Mas não era apenas ele o único responsável pela nação. Ele era o líder político como monarca, que tinha que levar o seu reinado segundo os valores de Deus. Mas tinham outros grupos de líderes dos dias dele. Quem eram? Os sacerdotes e os profetas. Aonde estavam os profetas? Aonde estavam os sacerdotes quando ele começou a edificar os postes ídolos? Eles se silenciaram. E aí onde entra a outra força, né? Porque a gente tem que lembrar, e isso é fato, Deus sempre vai começar a ter uma influência muito grande com os seus pastores e líderes, eles têm uma influência muito grande, mas o povo também tem uma influência muito grande. O povo aqui também, dá para ver que eles também se silenciaram, porque como a gente leu, olha a riqueza que estava vivendo Israel. Então, já que os sacerdotes e os levitas se silenciaram, os profetas se silenciaram, o rei Salomão começou a construir um monte de templo para adorar a eles, e ninguém falava nada, o povo falou assim: eu estou muito bem, confortável, estou próspero. Antes eu tinha medo dos midianitas, dos amonitas, dos filisteus, agora eu não tenho mais medo de ninguém. Agora a gente tem ouro em abundância e a prata nem mais é pesada. Então, Deus está nos abençoando. Né? Exatamente. E aí a acomodação também do povo. Porque aí onde entra o castigo à nação. Perceba que Deus nunca vai punir alguém sem que essa pessoa tenha culpa. É um efeito cascata. Se o povo tivesse se posicionado, Deus teria tratado com os sacerdotes e teria tratado somente com Salomão. Por exemplo, quando Eli pecou, e Ofni e Finéias pecou, Deus tratou com eles. Estão entendendo? Então, é isso que a gente vê e é isso que a gente aprende de uma forma bem significativa. Tanto Salomão se corrompeu, quanto os sacerdotes se corromperam, quanto os levitas se corromperam e sobraram alguns poucos profetas. É nesse episódio que nasce a escola dos profetas. E olha que interessante, a professora Márcia Zollner, ela fala um termo muito interessante, que ela usa o termo profetismo. Inclusive, deixa eu fazer aqui um comentário, viu, irmãos? E fazer até aqui uma divulgação. Eu gosto demais de dar as minhas fontes. E olha, eu fiquei encantado
e maravilhado com as aulas da professora Márcia na plataforma do canal do YouTube dela. Eu já tive muitos professores exímios, mas para mim, a professora Márcia é fascinante. A riqueza intelectual, os detalhes. E olha, irmãos, vocês sabem, eu amo teologia, eu gosto de refletir, e a postura dela, o equilíbrio dela e a devoção. Eu achei, assim, na minha opinião, eu resumiria dizendo que foram as melhores aulas do Antigo Testamento que eu já vi na minha vida. Então, se vocês quiserem depois irem no canal dela e aprenderem com ela na página dela do YouTube, até porque eu não sei por quanto tempo as aulas dela serão disponibilizadas, né? Eu passei para vocês 4 aulas como tarefa complementar, eu conversei com ela, mas o canal dela está aberto. E aqui fica uma recomendação: se inscrevam, divulguem, porque, olha, as aulas dela precisam ser assistidas por todo mundo. Eu, particularmente, me enriqueci muito. Então, voltando a um termo que ela usa, inclusive, ela usa profetismo, que é a escola dos profetas. Irmãos, a escola dos profetas, nesse episódio em que o rei e os sacerdotes estavam corrompidos, quem Deus levanta como líderes na nação de Israel, tanto da tribo do norte como na tribo do sul, e também antes do reino dividido. Porque a gente vai ver aqui que Deus repreende Salomão. E quando Deus repreende aqui, registrando lá em 11:9, algum profeta falou para Salomão. Mas é aquilo, irmãos, um profeta sozinho não faz tudo. Entenderam? Então, tem alguma buzina aí. Eu acho que é no seu, né, Júnior? Então, aí o que acontece é isso, que aí Deus levanta a escola dos profetas. E essa escola vai ser determinante na retomada da espiritualidade de Israel, ora trazendo-os a Deus, ora apontando a sentença e o castigo que Deus estaria anunciando, já que o povo dele estava se corrompendo, tá bom? Vamos lá para os slides para a gente completar, beleza? Mais alguma dúvida, irmãos? Algum comentário? Júnior, respondeu, Júnior, a sua pergunta? Jóia. Então, vamos lá. Continuando aqui o slide, quero compartilhar. Pastor Johnny, outros ex importantes, leia para nós. Pastor, tem uma... Obrigado. Acabe, ele iniciou o culto a Baal em Israel, dominado pela mulher Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, período do ministério de Elias e Eliseu. Jeú, ungido por Eliseu, de 841 a 814 a.C., destrói adoradores de Baal. Ezequias, de 715 a 686, cura contato com Isaías e livramentos. Josias, de 640 a 609, avivamento, ainda que tardio. Zedequias, de 597 a 586, destruição de Jerusalém e cativeiro. Aqui é só uma síntese que o nosso querido professor pastor José Ribeiro Neto, nos seus slides, está citando. Olha que interessante, irmãos. Lembra que eu falei que Deus levanta os profetas? Olha que interessante. Lá no capítulo 12, ou melhor, no capítulo 13 de primeiro livro de Reis, a gente vai ver que um profeta de Judá vai até Betel, enquanto Jeroboão está adorando a Deus, e profetiza contra o altar, e fala que aquele altar vai ser rachado, e que naquele altar, um rei que se chamará Josias, olha que interessante, hein, irmãos? Olha só que interessante. Josias seria levantado, e esse Josias ia fazer uma obra muito importante, limpando Israel dos pecados. Olha, quando a gente lê lá em primeiro livro de Reis, capítulo de número do 1 ao versículo 3. O versículo de número... O versículo de número 2 diz: ele chamou contra o altar, ele clamou contra o altar,
segundo a ordem do Senhor, ó altar, assim diz o Senhor, um filho nascerá da família de Davi e se chamará Josias. Sobre você ele sacrificará os sacerdotes dos altares idólatras, que agora queimam incenso aqui, e ossos humanos serão queimados sobre você. Percebam que aqui no slide a gente vê que Josias nasce em 640, e ele reina de 640 a 609, onde há um avivamento, onde ele retoma os livros da lei. Mas percebam que essa profecia é por volta do ano 900. Logo depois, aqui, que é a tribo do norte e a tribo do sul é dividida entre 931 a 910. Percebam que essa profecia demorou praticamente 300 anos para se cumprir. Olha que interessante. Agora, olha que mais fantástico ainda. Ele tinha dito essa profecia e tinha dado um sinal. Qual era o sinal? Que o altar se racharia. Vocês lembram da passagem? Eu até preguei domingo sobre ela. Essa profecia demorou 300 anos. Mas a do altar foi no dia em que ele pregou. Porque o rei Jeroboão vai mandar para que ele prenda, dá uma ordem para que ele fosse preso. Na hora que ele estica o braço, o texto vai dizer que a mão dele secou. E na hora que a mão seca, o altar racha e as cinzas é derramada. Jeroboão, vendo aquele profeta de Judá, que ele era homem de Deus e que estava acontecendo aquele sinal, chama o profeta e diz: profeta, ore para mim para que volte a minha mão. No original, diz secou, irmãos. No texto da NVI, diz paralisou a mão. Olha que forte. O que acontece? O profeta de Judá ora por ele, a mão dele volta ao normal. O rei agora então diz: ó profeta, vamos para minha casa, comer comigo que eu ainda vou te recompensar. E aí o profeta diz: eu não posso ir porque Deus também me deu uma ordem para que eu volte por outro caminho. Ele disse para eu ir até o templo de Betel, sem comer, sem beber, e voltar depois do que eu tiver feito, e não comer e não beber em lugar nenhum. Aí é aquela história do profeta velho, que vai até ele, o profeta velho, e chama ele para ir para a casa dele. E aquela história, vocês lembram dessa história? Ele cai no conto do profeta mentiroso e acaba morrendo. Agora eu pergunto, Jeroboão viu tudo isso e se arrependeu? Não. Mais uma vez. Perceba, irmão, quando o coração é maligno, pode ter sinal, pode ter o que for. Nada vai fazer o camarada se converter. E aqui é essa história muito interessante e muito cruel, porque a gente vê que esse profeta foi usado por Deus, acreditou numa mentira do profeta velho, e ele acaba morrendo por causa do profeta de Betel, daquele velho. Até quando eu acabei de pregar domingo, o irmão falava assim: ei, pastor, que velhinho maldito aquele, né? Maldito sim, mas também faltou vigilância do profeta, né? Guardem isso, irmão. Você vê a nossa responsabilidade como mensageiros de Deus. A gente pode até ser persuadido por alguém, não importa. A palavra de Deus, ela não muda. Tá bom? Então, aqui fala alguns fatos importantes. Percebam, irmãos, olha, os detalhes, né? Agora, Josias vai nascer 300 anos depois. Por quê? Porque ainda o povo continua adorando lá em Israel. Mesmo depois do cativeiro, mesmo depois de tanta coisa, o povo continua com o coração corrompido, tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tranquilo? Podemos prosseguir? Então, vamos prosseguir. Então, continuando aqui. Aqui faça, irmãos, uma cronologia dos reis de Israel. Primeiro até o 19º. Tabela bacana, hein? Uma tabela muito legal. Eu já passei esse slide para vocês. Vai dando uma ideia de onde está na Bíblia. E os anos de reinado. 22 anos. Nabade, 2 anos. Baasa, aí vai passando cada um deles, né? E cada situação, muito interessante, né? Aqui, deixa eu só ver. Acabe, 38 anos. Deixa eu dar um ponto aqui. Acabe, irmãos, lembra que eu falei que Samaria era uma região muito próspera? Historicamente, Acabe, ele realizou muitas construções.
Existem muitas descobertas arqueológicas dos dias de Acabe. Por isso que Acabe também, ele acabava sendo, eu diria, um rei muito influente naqueles dias e muito poderoso. E Jezabel, sua mulher, uma rainha muito poderosa. Então, assim, foi um reinado muito próspero, mesmo tendo passado aqueles 3 anos de fome, onde o profeta Elias tinha dito que não choveria. Mesmo assim, ele teve um reinado muito próspero. Olha que interessante, né? Uma coisa que acontece sobre os reis de Israel, há uma sucessão de vários reis e de várias dinastias. Já não acontece assim com os reis de Judá. Os reis de Judá também foram vários, mas se mantém na linhagem de Davi. Se mantém na linhagem de Davi, o reinado, até Zedequias, até o cativeiro babilônico. Temos esse detalhe aqui, que é Atalaia, que é uma mulher que fica 6 anos, mas logo depois é retomado. E também aqui está as referências dos reis de Judá. Qual é a grande diferença dos reis de Judá e dos reis de Israel? Porque a maioria dos reis de Judá, eles se mantêm no caminho de Davi, seu pai. Uns de todo o coração e outros que falam assim, ele conservou o reinado de Davi, mas não foi de todo o seu coração, porque ainda se mantinha os postes ídolos. Vocês lembram dessas citações? Conseguem lembrar? Quando vocês leem os livros? Joia. Agora, há 2 reis aqui que a gente tem que dar um destaque especial, irmãos. 2 reis. Pelo menos 2 reis. Que são Ezequias, aonde até o profeta Isaías cita ele, e o rei Josias. Esses 2 reis marcam muito a história do povo de Deus. E um terceiro também, que é Josafá. Tá bom? Josafá. Josafá também tem bons... Então, a gente poderia dar 3 destaques. Josafá, Ezequias e Josias. Esses 3 reis, eles têm um destaque muito importante. Acontece que o rei Ezequias e o rei Josafá, eles cometem alguns deslizes também. Josafá, inclusive, ele não vigia e se une a Acabe. E o rei Ezequias, ele comete um deslize crucial no final da sua vida, que ele quer fazer o papel sacerdotal sem ser sacerdote. E os sacerdotes, vocês vão lembrar desse episódio. O que aconteceu com o rei Ezequias? Lembram disso? Vocês lembram dessa história ou não? Vamos. Talvez esteja confundindo, mas eu acho que foi isso. Ele ficou doente e aí pediu para o profeta... Aliás, ele se expõe diante de Deus e aí o profeta Isaías diz a ele que ele tem... que ele vai morrer, mas ele ora, e aí o profeta volta e fala, você tem 15 anos de vida. Isso, sim. Isso daí foi o grande milagre, até que o relógio de Acaz retrocede, lembra disso? Exato. Fantástico, Sim, até aí tudo sinal. bem. Isso. Mas tem um outro episódio na vida do rei Ezequias, que é muito forte, que vale a pena a gente fazer o levantamento agora. Ele mostra o reinado para alguém que não deveria. Sim, exatamente. E também tem um outro detalhe, se não me falha a memória, é ele, a não ser que eu esteja fazendo confusão agora, que ele vai fazer sacrifício sem poder fazer sacrifício. Quer ver? Ele fica doente dos pés, né? Parece. Ele fica doente dos pés e ele não vai consultar a Deus, mas vai consultar os médicos. Lembram disso? Isso. E aqui, ó, 2 Reis, capítulo de número 20. Foi o episódio do profeta Isaías. Isso, esse daqui é o profeta, é o caso do episódio do profeta. Deixa eu achar aqui a história. Bom, se não, depois eu vou achar aqui para vocês, meus irmãos. Se não me falha a memória,
posso estar fazendo confusão, mas que eu me lembre, não. Ele vai fazer, ele quer queimar incenso. Ele vai queimar incenso e o sacerdote diz para ele não fazer isso. Será que eu estou fazendo confusão com outro rei? Para mim, eu tinha certeza que era Ezequias. Bom, já eu acho. No intervalo, eu acho, aí a gente vai pegar o texto aqui, tá bom? Para a gente não ficar... se eu tiver enganado qual foi o rei, mas por que eu estou falando isso? Porque esse rei que eu estou me referindo, que eu deduzo ser o rei Ezequias, num dado momento da vida dele, porque o rei Ezequias também ele teve um período de muitas conquistas em Israel. Ele expande o reino, ele estabelece frentes, ele cria um exército muito forte, ele prospera demais, e dá para ver que também no meio de toda essa prosperidade, ele se envaidece. Pastor, é Uzias, né? É Uzias. Muito obrigado, então. Aonde está? Me mostra. Eu achei em 2 Crônicas 26. Vamos lá. Então, joia. Então, eu fiz confusão. Desculpe, irmãos. Para mim que era Ezequias. É Uzias. É isso aí. É isso aí. Uzias. É o rei Uzias. Ele vai queimar incenso. Ele vai fazer o papel dos sacerdotes. E aí os sacerdotes o sentenciam. Olha lá, capítulo de número 26 de 2º livro de Crônicas, versículo 19. Obrigado, irmão, fiz confusão. Imagino. Olha lá, no versículo 16, diz, entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso e o seu orgulho provocou a sua queda, e ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Ou seja, ele quis fazer o papel sacerdotal sem ser sacerdote. Mas aqui nesses dias tinha sacerdote. E o que o sacerdote fez? Peitou o rei. Deu uma palavra ao rei. E aí ele fica leproso. Na mesma hora, uma lepra vem sobre ele. E os sacerdotes tiram ele do templo. Então é o rei Uzias. Tá bom? Estou falando tudo isso porque lembra no outro bloco, quando eu mencionei sobre a questão do livro de Crônicas, que eles restauram o templo, eles restauram a monarquia, segundo a teocracia, e o Davi como grande exemplo, e os sacerdócios? Esse é um exemplo. Tá bom? Então, tudo bem até aí? Fiz só a confusão do rei, né? Mas continuando então aqui. Então, vamos lá. Vamos agora para o livro de Crônicas. Tá bom, meus irmãos? Podemos ir? Alguma dúvida, algum comentário? Do livro-texto que vocês estão lendo e estudando, alguma dúvida que vocês anotaram? Algum questionamento que vocês lembram? Não, pastor. Não? Tranquilo? Não, eu acho ele bem sucinto, pastor, então... Maravilha. Então, joia. É aquilo que eu falei para vocês, irmãos, e até mostrando aqui para nossa irmã. Depois eu vou mostrar melhor, agora, senão vai ficar muito, muito pequeno, Maísa. Nós estamos estudando em praticamente 4 livros, né? 3 livros. Um é esse, o outro é esse, e o outro é do Ellison, que é sobre introdução ao Antigo Testamento. Depois... mais para frente você vai conhecer, a gente segue um livro-texto, né, que é importante para a gente estar mergulhando. Então vamos lá para o livro de Crônicas agora, irmãos. Agora deixa eu fazer um comentário antes de ir para o livro de Crônicas aqui. Irmãos, olha que interessante. As fontes. Qual era a data mesmo que foi escrito o primeiro livro de Reis? Vamos lá? Lembram? 500, né? 500 antes de Cristo. 500 e pouco antes de Cristo. Não foi 550? Aqui, ó. Olha lá. Olha lá. A data? 550. 550. Agora a gente vai para o livro de Crônicas, certo? Livro de Crônicas. Vamos ver a data que ele foi escrito. 430 antes de Cristo, certo? Okay. Tá bom?
Mas deixa eu fazer um outro comentário aqui com o primeiro livro de Samuel e segundo Samuel. Olha que interessante. Segundo livro de Samuel, 930, e primeiro livro de Samuel, por volta do ano 1100 a 970. Não temos, assim, uma data muito definida. Então, vamos pôr aqui por volta do ano 1000, certo? Por volta do ano 1000, até 930, Samuel, 550, livro de Reis, e 430, livro de Crônicas. Bom, o que eu quero falar agora para vocês? O livro de Reis, como livro de Crônicas, é bem provável que os escritores eles se utilizaram de um material também que era parte do reino do norte e do reino do sul. Haviam naqueles dias os cronistas, irmãos. Fazia parte da história e fazia parte de um reino ter o quê? Os seus cronistas. Desde os dias de Davi, a gente vai ver isso. Lá em Samuel, a gente já vai ver algo assim. Abram comigo em 2º livro de Samuel, capítulo 8, versículo 16. Olha que interessante. 2º livro de Samuel, capítulo de número 8, versículo de número 16. Era comum um rei ter o conselheiro, ter o general, ou os conselheiros, os generais, os sacerdotes, os levitas, os príncipes das tribos, e terem os cronistas, que iam registrando as histórias. Então, leia para nós aqui, 8:16 de... algum irmão pode ler para mim 8:16. Vamos lá. 2 Samuel 8:16. Joabe, filho de Zeruia, era comandante do exército. Josafá, filho de Ailude, era o arquivista real. Ou cronista, você pode traduzir como arquivista ou cronista. Agora leia também o 15 e depois pode ser o 17 e o 18. Ok. Davi reinou sobre todo Israel, administrando o direito e a justiça a todo o seu povo. Logo, lembra? Uma monarquia teocrática, baseada na lei de Deus, não nos princípios dele e não segundo as outras nações. E agora veio 16, que fala do seu general e fala do cronista ou do arquivista. E 17. Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Seraías era secretário. Benaía, filho de Joiada, comandava os queretitas e os peletitas. E os filhos de Davi eram sacerdotes. Ou, em outras versões, vão falar que eles eram príncipes. Faziam papéis de príncipes. Né? Em algumas outras versões vai chamá-los como príncipes ou como líderes. De fato, era da família real. Eles estavam sendo preparados para assumir postos importantes. Um assumiu o reino, mas os demais não deixam de fazer parte da comitiva. Agora, os peletitas e os queretitas faziam parte do quê? Da guarda real de Davi. Percebam, todo o reino era bem estabelecido, bem organizado, não só no palácio, mas em todos os seus setores, na economia. Pode ver que aqui havia o secretário. Então, percebam, essas fontes foram usadas quando os escritores dos livros de Reis e de Crônicas foram escrever livros, mesmo a gente sabendo que eles foram conduzidos por Deus, guiados pelo Espírito Santo, mas possivelmente, porque vocês, ao lerem o livro de Reis e de Crônicas, vocês vão ver com muita frequência aquelas expressões. Esses relatos são registrados. Vamos lá agora, 1 Reis 11:41. Vamos lá. 1 Reis 11:41. Olha que interessante. A gente vai ver com muita frequência isso no livro de Reis e Crônicas. Porque, geralmente, os livros de Reis vão mostrar
o ano que o rei começa o seu reinado, quando ele morre e quantos anos ele reinou, e também mostra o quê? Quem é o filho que assume. Geralmente, inclusive, fala o ano do reino da outra tribo, seja do norte ou do sul, no caso, né? Então, geralmente vai ter alguns dados. E leia para nós, pode ler para nós, pastor Johnny. 1 Reis 11:41. 11:41. Os demais acontecimentos do reinado de Salomão, tudo que ele fez e a sabedoria que teve, estão escritos nos registros históricos de Salomão. Opa, então havia registros históricos reais que eram conservados. Quem escreveu? Possivelmente o arquivista, o cronista, ou quem sabe até um pouco o secretário. Agora, olha que geral, interessante. né? Hã? Arquivo geral, né? Sim, é a história daquela nação, né? Agora, olha que interessante, irmãos. Prestem bastante atenção. Vamos pensar agora como os profetas, tá? Lembra o Natan? Natan, o profeta que chamou a atenção de Davi? Perfeito. Natan deixou algum texto sagrado escrito? Desconheço. Hã? Desconheço. Desconhecemos, não é? Uhum. Semaías, que nós lemos há pouco, que chamou a atenção de Roboão. Deixou algum texto escrito? Não. Também não. O profeta Aias, que nomeou Jeroboão e que também falou sobre o final de Jeroboão. Deixou algum texto escrito? Não. Não. Samuel, deixou algum texto escrito? Sim. Sim. Então, olha que interessante. Nós teremos uma divisão em dois tipos de profeta. Teremos os profetas que registraram as suas profecias e os profetas que atuaram em Israel e que Deus usou alguém para registrar os feitos que eles realizaram. Mas esses profetas não registraram a sua profecia. Quem registrou foi um outro servo de Deus, mencionando aquelas histórias. Por exemplo, olha que interessante. Há muitas histórias do profeta Elias e do profeta Eliseu ou não? Sim. Fantástico. Profeta Elias e profeta Eliseu, no livro de Reis, eles são os destaques. Agora, eles escreveram sobre eles ou não? Foi eles que escreveram? Deus mandou eles escrever? Não. Não. Quem escreveu foi o cronista. Quem escreveu, possivelmente, foi o autor que escreveu aqui o livro de Reis. Olha lá. Quem escreveu o livro de Reis? Aqui, vamos lá. Provavelmente Jeremias ou Baruque, auxiliado por Baruque. Então, na realidade, nós sabemos sobre Elias e Eliseu graças a Jeremias. Olha que interessante. Jeremias, ele era sacerdote, como já aprendemos, mas ele era profeta. Ele escreve a história dele, ele escreve o futuro de Israel, lá no cativeiro babilônico, o regresso, e ele escreve a história dos reis, e ele escreve a história da escola dos profetas. Meu irmão, olha que coisa fantástica. Como esse homem foi importante. Estão entendendo, irmãos? Olha que coisa linda. Quando a gente está lendo a Bíblia, a gente não nota esses detalhes, né? Por exemplo, se eu não fizesse o destaque aqui de falar de Elias e de Eliseu, a impressão que dá é que Elias e Eliseu registraram a história deles, mas não. Alguém registrou a história deles. E foi o profeta, possivelmente, Jeremias com Baruque. Glória a Deus, né, irmãos? Como é lindo isso, né? Como a gente vê, é aquilo que eu falo para vocês do reino de Deus. O reino de Deus, alguns Deus separa por um propósito e outros Deus separa para outro propósito. E nenhum é maior do que o outro e ninguém está disputando com o outro. Mas um está trabalhando em sintonia com o outro. Quantas vezes nós já fomos abençoados pelo profeta Elias e profeta Eliseu e milhares de vidas foram abençoados. O próprio João Batista foi abençoado. Uma escola é edificada, que é a escola dos profetas, para marcar a história do povo de Deus. E quem registra a história deles é um outro profeta, que não tem nada a ver com eles.
Por quê? Porque eles não estão em disputa. Eles estão em complemento. É isso que é o reino de Deus. Não há uma disputa entre si. Há um complemento. E que detalhe, hein? Jeremias era o quê? Sacerdote. Ele era o quê? Da família sacerdotal. Ele poderia chegar e questionar Elias e questionar Eliseu. Ele valoriza Elias e Eliseu. Glória a Deus, né, irmãos? Estão entendendo? Tá bom? Fiz questão de fazer esses comentários, porque quando a gente vai estudar a vida dos profetas, vocês vão ver que há profetas que escrevem as profecias e há profetas que não escrevem. Isso não quer dizer que é a maior ou menor. Tecnicamente, eles recebem nomes, mas isso não quer dizer que eles não sejam importantes, tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Alguma dúvida? Nenhuma? Joia. Então vamos continuar aqui, para a gente correr aqui nos livros de crônicas, Natal. Então, pode ler, pastor Johnny, leia para nós. Autor do livro de 1ª e 2ª Crônicas. Lembrando que o livro de 1ª e 2ª Crônicas, para nós é dividido, mas para o judeu é um livro só. Quem é o autor? Esdras. Compare 2ª Crônicas 36:22 com Esdras 1:1. E o nome Crônicas é cristão, tradução de Jerônimo, século IV. Data 430 a.C. Temas principais: a história do estabelecimento do trono de Davi e a fidelidade de Deus para com a dinastia davídica. Exatamente, ou seja, olha a importância, né? Continuando, divisão fundamental. 1ª Crônicas, número 1, genealogias. 2, fatos importantes do reinado de Davi. E 2ª Crônicas, primeiro ponto, reinado de Salomão, e segundo, reinado dos filhos de Salomão. Mas, como eu disse, na perspectiva maior, a gente poderia dizer que 1ª e 2ª Crônicas é Deus mostrando a importância do lugar da adoração, que é o templo e é para a glória de Deus. Segundo lugar, é o trono de Davi, e Davi como um modelo de fidelidade. E, em terceiro lugar, o sacerdócio, como instrumentos pastorais para a nação e para o mundo. Tá bom? Mas, irmãos, lembram que em algumas aulas anteriores nós falávamos tema principal do Gênesis, o tema principal de Êxodo, dos livros de Samuel, dos livros de Reis e dos livros de Crônicas. Poderíamos dizer que há vários temas principais de acordo com a sua abordagem. Não tem como a gente pegar, por exemplo, esses livros históricos e falar assim, o livro de Reis, o tema... o versículo fundamental, o principal é esse. São vários versículos fundamentais, porque são vários assuntos. Então, como eu já ensinei para vocês, quando a gente vai estudar, a gente tem que ter esse cuidado, porque não existe um padrão fechado, tá bom? Mas existem aquela questão de, dependendo da minha relevância, daquela observação, eu vou seguir um roteiro, tudo bem? Lembram do que a gente já aprendeu anteriormente? Então, continuando aqui, fatos importantes. Leia para nós, pastor. Fatos importantes dos livros de 1ª e 2ª Crônicas. Centraliza a história de uma perspectiva divina. São omitidos muitos pecados do povo. É um livro centrado na história da dinastia davídica. O livro de Reis já deveria existir, por isso o cronista acha desnecessário repetir e se foca nos objetivos que tem de descrever a aliança de Deus com a dinastia davídica. Olha que interessante, irmão. Por que há esse cuidado? Porque já tinha o livro de Reis, já sabia dos certos e dos erros. No entanto, a ênfase, que momento é esse que eles estão vivendo? O retorno do cativeiro, a reconstrução do templo, a retomada naquela vida que foi perdida. Aqui o propósito maior é mostrar o seguinte, gente, já que Deus nos deu essa chance, vamos reorganizar nossa vida? Vamos? Vamos fazer de novo? Vamos. Vamos fazer com que a glória da segunda casa seja notável? Vamos. Ponto final. Bola para frente. E é por essa razão que esse livro é organizado
com essa premissa, com esse cuidado, com esses detalhes, mostrando as coisas mais relevantes e a linhagem mais importante, que é de Davi. Por que é de Davi? Porque a promessa do Salvador estava em Davi. Fantástico, né, irmãos? É diferente quando a gente olha isso, né? Quando a gente não tem essa compreensão da data, do momento, do autor, parece que o livro de Crônicas é escrito bem pertinho do livro de Reis, né? Ou melhor, é bem pertinho do livro de Samuel ainda. Os dois é tudo pertinho, né? Só que, na realidade, percebam que o livro de Samuel é ali por volta do ano 1000, livro de Reis por volta do ano 550 e o livro de Crônicas 430. Olha que período, né? E é esse o cuidado de Deus com o seu povo, mostrando o seguinte: meu povo, eu estou tendo misericórdia de vocês. Vocês foram para o cativeiro assírio, tive misericórdia de vocês. Foram para o cativeiro babilônico, estou tendo misericórdia de vocês. Estou levantando os meus profetas, estou levantando os meus escritores para reorganizar a vida de vocês, para que o culto de vocês seja o culto a Deus da forma que eu queria e que eu sempre quis. Entenderam? Fantástico, né, irmãos? Tá bom? Continuando. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não. Não? Irmãos, Maísa, alguma pergunta? Quiser falar alguma coisa, fique à vontade, viu, filha? É que hoje, como é a última aula, então assim, é um apanhadão, né? Mas não se assuste não, tá bom? Continuando aqui. Então, terminamos, irmãos. Aqui, tudo bem? Fechou? Beleza. Tá? Bom, então eu vou agora parar agora a gravação aqui. E aí a gente vai para os últimos 3 livros, que é livros de Esdras, Neemias e Esther. Tá bom? Fechado? Então vou interromper aqui a gravação, tá bom?